Estamos de volta e agora vamos entrevistar o senador e jornalista Cid Carvalho. Bom dia, doutor Cid, é um prazer tê-lo aqui na bancada do Direto da Redação. É um prazer imenso estar aqui com vocês, dois grandes amigos, e vamos debater esses assuntos que estão pautados, que são da maior importância até para a história do Brasil, a história que vai se consumar. Antes de mais nada, queria agradecer a sua presença. Já era uma presença que já vínhamos buscando de algum tempo. Doutor Cid é uma referência no processo de democracia do nosso Estado, uma pessoa, um combativo jornalista que colocou-se sempre à disposição da democracia, cedendo o espaço do seu programa, que foi a única referência nos anos negros da ditadura, a única referência democrática de nossa cidade. Fica aí o registro, os parabéns e o agradecimento por ter nos dado a oportunidade de conversar com o senhor. Pronto, eu estou aqui inteiramente às suas ordens. E obrigado pela referência. Doutor Cid, hoje é dia 2 de agosto de 2012, um dia histórico para a nossa República, porque começa já o julgamento do mensalão, que foi aquele, acho que é o maior escândalo da República. Você, como senador, foi senador aqui do Brasil, como é que você vê esse escândalo? Tem alguma chance desses réus serem absolvidos? Olha, aí é uma grande incógnita, porque nós aqui, nós não conhecemos as provas, como está o processo, o estado do processo, mas uma coisa eu digo, é que a dignidade da nação está na mão do Supremo Tribunal Federal. Ele não pode claudicar. E eu acredito, sinceramente, que esse é o dia D do Supremo, porque se ele tergiversar, se negaciar, poderá gerar uma crise inominável nos poderes, notadamente no Poder Judiciário. Por isso eu espero que a impunidade não se consagre nesse julgamento. Carta Capital, doutor Cid, diz o seguinte, na chamada da matéria especial, a Pandora de Gurgel, mais que o próprio STF, quem será julgado pela opinião pública, em primeiro lugar, é o Procurador-Geral da República. O senhor entende assim mesmo? Não, não entendo assim, não. Eu acho que a denúncia do Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público tem, por força de lei, uma responsabilidade muito grande nesse episódio, mas, na verdade, a decisão está em mão dos membros do Supremo. Eles é que vão decidir. Cabe ao Procurador da República a peça acusatória, a peça pela qual os réus serão devidamente julgados ou absolvidos, quem sabe, ninguém sabe, ou com penas leves, ninguém pode adivinhar o que vai fazer o Supremo. Mas uma coisa é necessária, é que a impunidade não prepondere no país. Mas, doutor Cid, você não vê que se trata de um tribunal que trata a corte de maior relevância do nosso Brasil, não pode ser um julgamento político também, apesar dos seus pares serem todos legalistas? Bom, o Supremo vive numa linha muito difícil, onde termina o direito, onde começa a política, ou onde termina a política, começa o direito. O fato é que os tribunais superiores são supinamente políticos. É a experiência que nós temos. Agora, o que mais me preocupa não é o papel do Roberto Gurgel, que, aliás, é cearense e sereia de ouro, do grupo Verdes Mares. O que mais me preocupa é que vá funcionar no processo o ministro Toffoli, quando ele tem todos os impedimentos morais possíveis e imaginários. Por exemplo, só no caso do ministro Toffoli, aqui vai mostrar aqui para o telespectador, que ele foi o ex-chefe da Casa Civil, o Zé Disseu,
ele foi acusado, né, como um dos principais mentores do Mensalão, e o ministro Dias Toffoli, ele já foi advogado dele. Isso não é suficiente para que seja arguída uma suspeição do ministro? Ora, só o fato do Toffoli ter a biografia que tem e ter chegado ao Supremo pelas mãos do presidente Lula, bastaria isso. É só você verificar que o Lula se confrontou com o Gilmar Mendes, o que não terá feito com o Toffoli. Bom, mas vamos imaginar o seguinte, impedimento por impedimento, doutor Cid, ninguém chegou a colar, tem um ditado no interior que diz o seguinte, peba em cima de árvore só pode ter alguém que tenha colocado. Ministro do STF sem ter padrinho não existe. Não. Com exceção dos mais antigos. Não tem, o Lula apadrinhou um grande número dali. Quase todos não deveriam se julgar impedidos, suspeitos pelo menos. Mas é porque o Toffoli tem circunstâncias especiais que o ligam a José Disseu, circunstâncias que o ligam ao PT. O grande réu é o PT, rapaz. É o PT, o presidente Lula. É o PT. Então, ele é a imagem do PT no Supremo. Esse cidadão, ele não logrou êxito na sua carreira jurídica e foi premiado indo para o Supremo, pelas mãos do PT. O PT é o grande réu nesse julgamento e o grande interessado na absolvição, logicamente. Tem também, me permita dizer, porque o programa é muito curto, nós temos que ser ligeiros, tem também o caso do ministro Ricardo Lewandowski. As revistas indicam que a mulher dele é amiga da dona Marisa, a mulher do Letícia. Lula. Hein? Marisa Letícia, do presidente Lula. Pronto, é a mulher do Lula, ele é amigo pessoal do Lula, ele era desembargador não muito destacado em São Paulo, foi também guindado ao Supremo pelas mãos de Lula. Aí eu pergunto, se Lula teve condições de se confrontar com Gilmar Mendes, que condições não terá tido para com o Lewandowski? Eu acho que é a mesma. Doutor Cid, honestamente é a mesma. Infelizmente, esse nosso primeiro bloco já está terminando aqui da sua entrevista, mas os advogados dos réus do Mensalão são os advogados mais medalhados do Brasil, destacando entre eles o Arnaldo Malheiros e o Márcio Tomás Bastos. E nós temos o cronograma do Mensalão, que começa hoje o julgamento, com a previsão para terminar com a leitura do relator do seu voto no dia 30 de agosto. E os advogados dos réus do Mensalão estão querendo pedir esse adiamento do julgamento em razão de tratar um ano eleitoral. Você vê como possível esse adiamento por se tratar um ano eleitoral e vai ter uma influência diretamente na eleição do PT, mas eu quero que você me responda no bloco seguinte. Ah, pois não. Tá ok? É no minutinho só.